Boa noite, meus amigos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer o estudo da noite de hoje, dia 23 de julho de 2021, do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Nós estamos nessa obra iniciando hoje o capítulo 15, que tem por título A Visita Materna. Então, nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto do livro Nosso Lar, capítulo 15. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Então, sem dúvida nenhuma, André Luiz deve ter dormido muito e o joio foi semeado no campo dele, não é? Dormiu, não vigiou, como disse a nossa irmã Ana Constantina, e aí ficou complicado. Quando ele despertou, já estava o joio espalhado, deu um monte de problema. E aí ele chegou ao nosso lar numa situação bastante complicada, né? Com muita dor e muito sofrimento, e começou a fazer aquela caminhada, prestando atenção nas recomendações. E aqui, depois daquela entrevista com Clarencio, que nós vimos no capítulo anterior, capítulo 14, né? Onde Clarencio foi muito firme com ele, e era necessário. Aí ele diz assim, André, atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Então ele estava buscando reconstituir as energias dele para dar início ao aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas. Ele diz, se fosse outro tempo, eu ia ficar bastante aborrecido se alguém me falasse da forma como Clarencio me falou. Eu não ia gostar nadinha de ouvir aquelas diretas que Clarencio deu para ele, né? Ele diz, em outro tempo, a coisa não ia ficar muito interessante, não ia ficar muito bom. E ele diz aqui, observações aparentemente que, à primeira vista, foram muito ríspidas de Clarencio. Mas naquelas circunstâncias, quer dizer, sabendo ele do momento que ele está, o que ele fez, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortável. Quer dizer, agora, observando bem, refletindo sobre o que Clarencio falou, ele percebe que não há motivo para ele ficar ofendido. Muito pelo contrário. Até para ele ficar reconfortado, porque Clarencio mostrou a ele o problema, mas também apresentou oportunidades para ele melhorar. Os fluidos carnais compelem, quer dizer, submetem a alma a profundas sonolências. Olha aí ele falando do dormir, gente. Olha aí. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Que sono é esse, né? Eu acho que depois a gente tomou um café bem forte para ninguém pensar em dormir, porque dormir é um problema. Então ele está falando disso, né? Os fluidos carnais, e os fluidos carnais são mais materiais, não são? Nós estudamos isso no livro do Espírito, lembra que estudamos sobre o ectoplasma? São fluidos mais materializados. E ele diz aqui, compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levado à conta de brincadeira. Olha o que ele está dizendo aqui.
Essa oportunidade que cada um nós estamos tendo, que cada um de nós está tendo, da reencarnação, não pode ser levada da brincadeira, no oba-oba. Não pode. São oportunidades misericordiosas que o Pai concede a cada um de nós. Tem que ser levado muito a sério, observado ponto por ponto. Como na aula anterior, não podemos dormir, temos que ser operosos, esforçados, mas manter a vigilância, para que o inimigo não venha e semeie o joio no nosso campo, no meio do trigo. Então, não dá para ser levada na brincadeira a nossa encarnação. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Agora é que ele está começando a observar tudo de bom e de importante que nós podemos realizar para as gerações futuras, para a nossa vida futura, nessa encarnação. Essa encarnação, ela é a melhor de todas para todos nós. Então, ele está observando agora, ele está dizendo isso para a gente, aproveite todas as oportunidades dessa reencarnação, todas, porque agora eu reconheço, a importância da encarnação na Terra, evidenciando grandezas até então ignoradas, considerando as oportunidades perdidas nessa reencarnação que terminou para ele, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Então ele faz esse meia-culpa, Ele percebe assim, nossa, como esse povo de nosso lar está sendo misericordioso comigo. Porque eu não merecia essas oportunidades, o modo como estão me tratando, porque eu perdi muito tempo. Eu praticamente joguei parte da minha reencarnação fora. Não aproveitei as oportunidades. Então, eu não me considero merecedor do cuidado que eles estão tendo comigo. E Clarencio tem toda a razão. Eu não tenho que ficar ofendido com ele, não. De ter sido firme comigo e ter me falado ali, sem maquiar todas as verdades que eu precisava ouvir. Então, eu vou aqui. Aí nós poderíamos fazer a seguinte pergunta, Uma pergunta que nos bate. Por que André se sentia confortado, apesar das palavras tão duras, e que ele até diz palavras ríspidas, mas verdadeiras do ministro? Ele se sente confortado. Por que será que ele se sente tão confortado? Apesar das palavras duras, e ele usa a palavra ríspida do ministro. Então, nós vamos fazer aqui umas considerações, Estudo do livro Nosso Lar, capítulo 15, a visita materna. André reconhecia que seus erros antigos não o tornavam merecedor do amparo afetuoso que recebia naquela colônia espiritual. Reconhecia não merecer a hospitalidade do nosso lar. As palavras do ministro tocavam-lhe de profundo pesar por si mesmo, considerando as oportunidades perdidas. Ele se sentia triste com o que ele tinha feito. Despertava para o sentimento de gratidão. Isso é o mais importante. Nesse momento, ele começa a despertar para o sentimento de gratidão diante da misericórdia divina, que lhe proporcionava toda aquela atenção e carinho através daqueles bondosos espíritos. Essa misericórdia, que todos nós devemos sempre agradecer a Deus.
né? Temos sempre, toda noite, nas nossas preces, agradecer a Deus pela sua misericórdia para com cada um de nós. Porque nessa reencarnação, nós estamos tendo a oportunidade de fazer a grande diferença. E olha quanto carinho os nossos amigos espirituais, os orientadores das nossas casas espíritas, os espíritos amigos têm nos ajudado. Hoje mesmo, na aula anterior das parábolas, quantas coisas nós aprendemos graças à generosidade de Joana de Ângeles, quando escreveu aquele texto, A Hora Vazia, no livro Episódios Diários, no capítulo 8. Quanto nós temos que agradecer a Emmanuel, quando escreveu aquele texto maravilhoso, Porque Dormes? E o outro texto que encerramos o estudo, que é Joio. Tudo isso é a prova da misericórdia divina para todos nós. Mas por quê? Ela escreveu o livro, muita gente está lendo. Mas eu li. Eu li o texto. Eu li o texto. É para o mundo inteiro, é verdade. Mas eu li o texto. Eu tive a oportunidade de ler o texto. E de refletir sobre ele. Isso é um presente. É a prova da misericórdia divina. Porque aí eu vou refletir, vou pensar e vou ter a oportunidade de buscar tirar esse joio do meu campo antes da época da ceifa. De melhorar a situação. Não é? Então, ele está aqui agradecido diante da misericórdia divina, que lhe proporcionava toda aquela atenção dos companheiros do nosso lar e o carinho de Lísias, né? De Clarencio para com eles e os outros espíritos que vão ajudá-lo. Outra coisa que ele cita nesse trecho, desse parágrafo que nós lemos, é sobre fluidos carnais. O que significa os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências? André falou isso. Ele falou isso aqui, nesse parágrafo. Ele diz assim, ó, os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. O que será isso? Então, nós vamos aqui buscar compreender por que ele diz isso. Enquanto encarnados, também nos sujeitamos a perdas fluídicas, decorrentes de nossas irradiações mentais, que necessitam ser repostas espiritualmente por bons fluidos ambientes com os quais nos sintonizamos. Olha aí a fluidoterapia. É uma oportunidade de repor as perdas fluídicas que nós, muitas vezes, né, perdemos. Esses fluidos, né, essas energias fluídicas que nós perdemos decorrentes das nossas irradiações mentais, que precisam ser repostas espiritualmente por bons fluidos ambientes com os quais nos sintonizamos. Então, a fluidoterapia, participar de um estudo, de uma palestra, de um seminário, de uma boa leitura, tudo isso nos proporciona essa reposição de energias. Na constância de nossos pensamentos moralmente inferiores, lembra que nós ainda estamos naquela situação de deixar conviver o joio e a semente que vai germinando junta, nada de arrancar logo o joio. Então, na constância de nossos pensamentos moralmente inferiores, são o joio que nós ainda carregamos conosco, nos ancoramos na dormência de baixas vibrações, que correspondem à materialidade da alma. Então, no meio desse joio, nós muitas vezes nos ancoramos na dormência. Olha aí a gente querendo tirar aquele cochilo, né? Dormir, né? Na dormência de baixas vibrações, que correspondem à materialidade da alma, acarretando-nos a falta de visão sobre as verdades do Espírito. Dormimos e não percebemos que o inimigo está semeando o joio. Gente, olha como os estudos convergem, né?
Então, na constância de nossos pensamentos moralmente inferiores, e é uma constância, porque muitas vezes nós mantemos esses pensamentos moral inferiores de uma forma constante, nos ancoramos na dormência de baixas vibrações. Claro, porque se a gente fica alimentando pensamentos moralmente inferiores, esses pensamentos, essas energias inferiores, vão nos envolvendo em baixas vibrações, que correspondem à materialidade da alma, acarretando-nos a falta de visão sobre as verdades da vida. É como se a gente fosse colocando uma máscara nos olhos e que vão nos impedir de ver a verdade, né? Uma faixa. Então, aqui eu trouxe o texto, eu não vou pedir para vocês abrirem, não, eu trouxe o texto aqui, porque tem gente que tem a Gênese da FEAL, que é a Gênese da Nova Tradução, e tem gente que tem a Gênese da Federação. Então, às vezes, os textos são conflitantes. Então, eu trouxe o texto único para a gente ler juntos, tá? Então, primeiro, na Gênesis capítulo 14, nós vamos comentar sobre a atuação do pensamento na qualidade dos fluidos. Olha só, a atuação do pensamento na qualidade dos fluidos. Será que o nosso pensamento vai influir na qualidade dos nossos fluidos? Então, no item 15 do capítulo 14, diz assim: a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e fundamental ou capital para os encarnados. Então, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de importância direta e capital para os encarnados. Na medida que esses fluidos são o veículo do pensamento, já estudamos isso, né? O pensamento, quer dizer, os fluidos são a forma como o pensamento se espalha. Então, na medida que esses fluidos são o veículo do pensamento e que o pensamento possa modificar as propriedades, é evidente que elas devem estar impregnadas das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os ponham em vibração. Então, na medida que esses fluidos são o veículo do pensamento e que o pensamento possa modificar as propriedades desses fluidos, é evidente que essas propriedades, devam estar impregnadas das qualidades boas ou mais dos pensamentos do espírito, que os põem em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, os nossos pensamentos são modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, a atuação do pensamento na qualidade dos fluidos. Atua o pensamento na qualidade dos fluidos? Influem? Sim. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, os nossos pensamentos são modificados pela impureza dos nossos sentimentos. E esses pensamentos, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos, vão melhorar, dar qualidade ou corromper os fluidos espirituais. Se nossos sentimentos são bons, eles vão influenciar os pensamentos, que vão influenciar, dar uma qualidade boa aos fluidos espirituais. Se nossos sentimentos são ruins, eles vão o quê? Influenciar os
os nossos pensamentos. Se nossos sentimentos são ruins, eles vão influenciar os nossos pensamentos, que vão corromper os fluidos espirituais. Então a gente vê aí, ó, sentimento, pensamento fluido. Sentimento bom, pensamento puro, né? Pensamento elevado, fluidos espirituais muito bons. Sentimentos negativos, os pensamentos são inferiores e vão acabar corrompendo os fluidos espirituais. Então, temos que tomar cuidado com isso. No item 16 do livro A Gênese, os amigos espirituais nos dizem: se os fluidos ambientais, agora estamos falando do ambiente, são modificados pela projeção do pensamento do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte de seu ser, porque, como está lá na questão 54 e 55 do livro dos médiuns, o espírito nunca, jamais fica sem o seu perispírito, né? Recebe diretamente, de uma maneira permanente, a impressão de seus pensamentos. Então, se os fluidos ambientais são modificados pela projeção do pensamento do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte de seu ser, que sempre o acompanha, recebe diretamente e de uma maneira permanente a impressão de seus pensamentos e deve conter a impressão de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se purificar pelo afastamento deles. Mas seu perispírito será sempre o que é, enquanto o espírito não se modificar por si mesmo. Então, a situação pode dar uma melhorada, não é? Se a pessoa está ali sempre convivendo com aqueles espíritos inferiores, com esses fluidos viciados, né? Você fica numa situação ruim. Você pode ficar doente, você pode ficar em desequilíbrio. Esses fluidos viciados poderão até melhorar, serem saneados. Se aqueles espíritos que estão, né, buscando nos prejudicar, se a pessoa começar a rever as suas companhias, esses fluidos poderão dar uma melhorada. Mas o perispírito da pessoa ainda continuará sendo o que é. É preciso que o espírito busque uma transformação moral, porque caso contrário vai acontecer aquilo que Jesus falou para aquele companheiro que ele afastou o espírito perturbador. Ele disse: cuida da tua casa. Agora a situação melhorou, os espíritos foram embora, mas cuida da tua casa, porque senão eles poderão voltar. E foi o que ele falou também para a mulher adúltera. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Não sei, senhor. Acho que eles foram embora. Então vá você também. Mas procura mudar a sua forma de agir. Senão, eles poderão voltar. Então, não basta apenas dar uma aliviada, uma melhorada nos eflúvios, né? Então, os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se purificar pelo afastamento dele. Eles se afastam, dê uma aliviada. Mas o perispírito será sempre o que é, enquanto o espírito não se modificar por si mesmo. É preciso de uma transformação para que o perispírito realmente se transforme. No item 17, o pensamento do espírito encarnado, tudo isso está na Gênese capítulo 14. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais, do mesmo modo que o dos desencarnados. Então, olha aí, ó. O pensamento do encarnado, nosso pensamento, atua sobre os fluidos espirituais, do mesmo modo que o dos desencarnados. Então, nós podemos
viciar os fluidos, tá? Com maus eflúvios, como podemos também purificar os fluidos que nos envolvem do ambiente. Mesma coisa que os desencarnados nós também podemos fazer. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Então, esses flúvios transmitem-se de espírito a espírito, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Transmite-se de espírito a espírito, pela mesma via, tá? Então, o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais, do mesmo modo que os dos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via. Qual é a via? O fluido, que é o veículo do pensamento. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Agora nós vamos falar da atuação dos fluidos espirituais no perispírito e no corpo físico. A Gênese, capítulo 14, dos fluidos, item 18. O perispírito dos encarnados, sendo de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, não é? Assimila-os com facilidade, como uma esponja, embebe-se de um líquido. Tudo produto do fluido cósmico. Então, os perispíritos dos encarnados, sendo de natureza idêntica dos fluidos espirituais. Os fluidos espirituais é uma modificação do fluido cósmico. Nosso perispírito é feito a partir do fluido cósmico. Então, são de natureza idêntica à dos fluidos espirituais. Assim, então, o perispírito assimila-os com facilidade, como uma esponja embebe-se de um líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto mais este se misture com eles, por sua expansão e radiação. Quanto mais esse fluido se mistura com o perispírito, ele vai agir mais diretamente ou não, tá? Por sua expansão e irradiação. A gente sabe, expansibilidade, uma das propriedades do perispírito, né? Estes fluidos, atuando sobre o perispírito, cada qual a seu turno, reagem sobre o organismo material. Com o tempo, de tanto atuar sobre o perispírito, vai ter um momento que ele vai reagir sobre o organismo material, com o qual esteja em contato molecular. O perispírito está ligado ao espírito, molécula a molécula. Se os eflúvios forem de boa natureza, o corpo ressente-se de uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se as malignas forem permanentes e enérgicas, quer dizer, as energias, né, os eflúvios malignos forem permanentes e enérgicas, podem determinar desordens físicas, causar doenças e até a morte. Certas doenças não têm outra causa. A pessoa está sempre vivendo, né, dentro daquele mundo de baixas vibrações. E aí o perispírito está sempre impregnado por essas energias negativas que acabam se transferindo para o corpo, causando desordens físicas. Os meios onde predominam os maus espíritos estão impregnados de maus fluidos, que são absorvidos por todos os poros perispirituais, como se absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. Muitas vezes a gente adquire uma doença porque você entra em contato com algum ambiente onde há uma infecção e você absorve aquela infecção, se é contaminado por um micróbio, por uma bactéria e tem a doença. E às vezes o nosso corpo, né, absorve lá pelos poros ou por outras vias. Então a gente tem que pensar, como nós estamos no livro espírita, qual é a frequência dos meus pensamentos? Em que faixa vibratória eu navego? Será que a faixa vibratória, né,
onde eu navego, a frequência que eu procuro ligar o meu rádio, a minha antena, é dos bons espíritos ou dos maus espíritos? Eu tenho que verificar tudo isso. Tem que estar alerta para tudo isso. Vamos falar agora das perdas fluídicas. A Gênesis, capítulo 14, dos fluidos, item 20. O pensamento produz, pois, por uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Então, o nosso pensamento produz, né? Ele produz energias por uma espécie, né? Portanto, né? Por uma espécie de efeito físico que vai reagir sobre o nosso moral. Fato que só o Espiritismo poderia fazer compreender. A doutrina espírita está ensinando tudo isso para a gente. O homem o sente instintivamente, já que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde ele sabe que pode aurir novas forças morais. Então, instintivamente, a gente procura, né, bons ambientes, reuniões homogêneas, simpáticas, onde a gente sabe que a gente pode aurir essas novas forças morais. Nós estamos fazendo um estudo. Com certeza está todo mundo, uma vibração muito boa. Espiritualidade amiga está nos envolvendo, cada um na sua residência, não é? Outros espíritos estão vindo nos visitar. Olha que coisa maravilhosa. Pode-se dizer que aí, nesse ambiente, ele recupera as perdas fluídicas, que sofre cada dia pelas radiações do pensamento, como recupera também pelos alimentos as perdas do corpo material. Lembra lá do ectoplasma? Na aula de terça-feira do Livro dos Espíritos? É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real de fluidos espirituais. Nosso pensamento leva a uma perda de fluidos espirituais e, por conseguinte, dos fluidos materiais, que fazem parte do nosso corpo, de tal sorte que o homem tem necessidade de se reconfortar pelos eflúvios que recebe de fora. Então, olha aí a questão do princípio vital, que também nós estudamos. Olha a questão do ectoplasma, que nós estudamos essa semana. Existem perdas com as nossas atividades, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Nós temos perdas fluídicas pelas irradiações do nosso pensamento. Mas nós temos como recuperar essas energias através da fluidoterapia, através de uma boa leitura, através de atividades saudáveis, através do ar que respiramos, através dos alimentos, através do contato com papos, conversas edificantes, com tudo isso, com um bom lazer. São formas que nós temos de recuperar essas perdas dos fluidos espirituais e também dos fluidos materiais que sustentam o nosso corpo, através da boa alimentação, da boa hora do sono, não é? Da educação física. Tudo isso é forma de nos reconfortarmos. Tudo isso visa nos ajudar. No livro Pensamento e Vida, de Francisco de Xavier, pelo espírito de Emmanuel, tem o capítulo 8, chamado Associação. Nós estamos falando de perdas fluídicas. E Emmanuel diz assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade, que vai estabelecer o quê? A sintonia. Então, olha Emmanuel aqui novamente. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora
todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Regime de comunhão. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Voltamos à aula do Livro dos Espíritos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Repare aí, o pronome possessivo, né? Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Atraindo ou repelindo. Não, esse eu não quero. Isso aqui não é bom para mim. Ou atraindo esses recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Livre-arbítrio. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos legião. Somos legião. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Aí eu me lembro do Evangelho, quando Jesus afastou aquele espírito, né? Espírito que estava trazendo dores àquele homem. Que o pai foi procurar Jesus e disse: Senhor, ajuda meu filho. Há um espírito nele que ora joga ele na água, ora joga ele no fogo. E Jesus, quando se aproxima, pede ao espírito que se afaste. E o espírito, logo, né, elevação moral de Jesus, e Jesus pergunta: qual o seu nome? Por quê? Jesus perguntou qual o seu nome. Para dar um atendimento mais próximo, mais individual. Qual o seu nome? Que coisa melhor do que você personificar? Porque aí a criatura se sente amparada. Você pergunta: quem é você? Qual o seu nome? A criatura já, opa, ele não está. E isso é muito importante até às vezes, alguns companheiros são contrários à ideia de você perguntar àquele espírito quem ele é, qual o nome dele. Não devemos. Há casos e casos. Você ficar conversando com um espírito assim: meu irmão, porque você... Olha aí, e você não se aproxima daquela criatura. Então, em certos momentos, não estou dizendo que é para todos os casos, você pode sim: meu irmão, qual é o seu nome? Até você verificará se a criatura está em condições até de se identificar. Porque tem espíritos que estão em situações tão difíceis que ele diz assim: eu não lembro. Ele perdeu a identidade. Ele está tão desequilibrado que ele perdeu a identidade. Ele vai dizer: eu não lembro. Agora tem outros que você poderá... meu irmão, qual o seu nome? Ele vai dizer: João. Aí você vai dizer: eu sou a Rose. Ali se estabelece uma aproximação. O espírito percebe que ele não está me atendendo. Você vem aqui. Como às vezes você vê num posto de saúde, qualquer coisa assim, ou numa repartição: vem aqui. Conversa com a pessoa, não dá uma aproximação, sabe? Não estabelece uma empatia. E aí você vai: José, né? Meu irmão. A criatura se sente: opa, não é? Eu não sou mais um grupo, eu sou um indivíduo.
E é uma, sabe, uma coisa mais chegada, mais carinhosa. Então, tem momentos que você tem que observar isso. E para aquele espírito que estava atormentando, Jesus pergunta: quem é você? E ele diz: sou legião. Ele mostrou ali o quê? Que ele era o representante de muitos. Mas quem eram aqueles que estavam com ele? Eram aqueles que estavam na mesma faixa de simpatia. Sou legião. Então expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Eu desejo, não é? O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Agora, vamos pegar o nosso livro Nosso Lar? Vamos ler o parágrafo de baixo. Diz assim, no outro parágrafo: passei dias, fala André Luiz, entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Ele queria, né, ver a família dele. Abstinha-me, quer dizer, negava-me, porém, de pedir novas concessões. Ele queria rever a família, mas ele não tinha coragem de pedir, né, para deixarem ele ver a família. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Então ele não queria abusar, né? Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno, quer dizer, conveniente. Eles sabiam que ele queria visitar a família, mas o André entendia que se eles não ofereciam essa oportunidade a ele, é porque não era a época mais oportuna para fazer isso. Calava-me então resignada e algo triste. Lísias fazia o possível, Lísia é o visitador da saúde, né? Fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nesta fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Então nós poderíamos perguntar: o que representava esse silêncio resignado de André Luiz? Né? Esse silêncio resignado, né? Que é onde ele estava meditando sobre a sua situação. O estado de consciência profunda em que André mergulhava permitia, primeiro, que ele compreendesse sua condição de espírito em débito com a providência divina, diante de todas as possibilidades desperdiçadas da vida terrena. Né? Então, esse estado de consciência profunda em que ele mergulhava permitia a ele, estava dando a ele essa ideia, essa consciência, né? Essa compreensão de que ele era um espírito que havia desperdiçado grandes oportunidades na sua reencarnação anterior. Oportunidades essas concedidas pelo Pai. Essa era a primeira ideia, né? A primeira compreensão que ele tinha. E a segunda, ele estava começando, né, a aceitar. Esse estado de consciência profunda o levava a aceitar. Permitia que ele aceitasse aquele momento de espera. Eu queria ver a família, mas eu sei que se eles não me concedem isso, é porque ainda não é hora. Então, que aceitasse aquele momento de espera, na certeza do amparo. Ele mesmo disse, eles faziam tudo que... Eles adivinhavam minhas vontades. E das melhores resoluções para atender seus desejos de servir e ser útil. Então, ele estava tendo essa consciência que ele tinha que esperar, que ele não estava desamparado.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12, nós vamos encontrar esse seguinte trecho. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus, não é? Eu vou só dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo isso mesmo. Entre essas faltas, motivos de resignação, o capítulo, né, dessa instrução. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação, que é o que André está começando a compreender, e como algo que devemos ter merecido, ele mesmo falou isso. Olha lá, diante de todas as possibilidades desperdiçadas da vida terrena. Então, o que ele está passando é algo que ele merece. Se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Porque o processo do sofrimento é um processo educativo. Se eu me rebelo, eu não colho nada disso. Eu não tiro um aprendizado disso. É por isso, se eu sou aquele que não se resigna, que se rebela, é por isso que teremos de recomeçar, absolutamente, como se a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Então, toda vez que a criatura não se resigna frente à dor, e ela tem que saber que a dor não foi dada à toa, é porque nós merecemos, fizemos algo errado, desperdiçamos a oportunidade, vamos passar pela dor, mas se eu me rebelo, é como se eu tivesse pago uma dívida e contraído outra da frente. Vou continuar sofrendo. Então, entre todas as faltas que a gente alisa, que a gente comete, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Essa, como ele diz aqui, é a primeira fiada, é a primeira da fila. Né? A primeira falta que o espírito comete é não se submeter à vontade de Deus. Pai, que seja feita a vossa vontade, não a minha. Mas não da boca para fora. Vivencia isso. Porque se a gente não se submeter à vontade de Deus, não compreender que tudo está certo, não aceitarmos com resignação o que nós estamos enfrentando e procurar tirar disso lições importantíssimas, como o André está tirando, a gente vai ficar nesse círculo vicioso da dor. Não vai haver aprendizado. E no capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 8, vem dizendo assim, no capítulo 9, né, do item 8, está lá. Vem dizendo assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Então, está lá no capítulo 9, tá? No item 8. A doutrina de Jesus, né? Capítulo 9, bem-aventurados são brandos e pacíficos, item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus. Esse texto é de Lázaro. Ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Obediência e resignação. A gente confunde com negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração.
Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Obediência e resignação é o que nós temos que vivenciar para que a gente possa perfeitamente aproveitar, né, todas essas situações que nós estamos vivenciando. Não adianta a gente se rebelar. André Luiz aqui nos deixa bem claro isso. Ele começa a mostrar, né, refletindo, meditando, que é preciso parar, como diz o outro, né, dar o stop e começar a pensar sobre as coisas da vida e aproveitar esse momento para crescer, né? Então a gente vê como o estudo da parábola do joio e do André, né, convergiu, né? Estamos falando aí sobre isso, sobre o joio que ele deixou ser semeado no seu campo, vivia uma vida só voltado, grande parte dela, para os prazeres materiais. Olha o que aconteceu. Dormiu e quando despertou, olha a situação que ele se encontrava. Então que a gente fique bem atento, voltando a lembrar que a nossa amiga Ana Constantino falou, né? Vigiar e orar, e mantenha a vigilância. Trabalhando, mas sempre vigilante. Porque quanto menos você espera. E também, né, com esse estudo que nós fizemos aqui da Gênese, a gente cuidar dos nossos sentimentos, cuidar dos nossos pensamentos, para que a gente não venha a contaminar os nossos fluidos espirituais e os fluidos materiais, trazendo para nós problemas, né? Então, mantendo a nossa cabeça sempre num bom astral, né? Nada de hora vazia, trabalhar pelo bem, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para não deixar o inimigo semear o joio, e aproveitando as oportunidades que surgirem, vão surgir muitas, mas sabendo também dar tempo ao tempo, sem pressa, sem martírio, consciente que nós estamos caminhando. E o joio vai ficar crescendo ali com a semente, não tem problema, mas sempre atento, para que na hora da ceifa a gente esteja bem, a gente saiba retirar o joio sem dor e colher as boas sementes, o bom fruto, né? Que é as sementes dela. Tudo bem, meus amigos? Tudo harmônico? Tudo bem, né? Realmente esses ensinos, Emmanuel, André Luiz, eles realmente nos Ô, ajudam. Rose, Pode falar, amigo. eu sempre, assim, pelas palavras parece ser fácil do entendimento, mas para você entrar no espírito da coisa, quando diz que a obediência é consentimento da razão e a resignação é consentimento do coração. Eu sempre tive assim uma dificuldade de ter esse entendimento, entendeu? Porque nas minhas pequenas pelo pequeno conhecimento, creio que a obediência vem do raciocínio, da análise. Então, olha aí, olha o que ele falou. Vamos lá. Ele diz aqui, né? É o capítulo 9 e tem 8, não é isso? Ele diz aqui: a obediência e o consentimento da razão. Usando a minha razão, o meu raciocínio, a minha análise, eu entendo por que devo obedecer. Percebeu? Eu entendo por que devo obedecer.
Não é aquela coisa do Congelou bem cidadão. na hora que tu começou a explicação. Congelou minha internet. Eu vou repetir. Você está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Sim. Olha só, ele diz aqui: a obediência é o consentimento da razão. Eu obedeço porque compreendo. Eu reflito sobre aquilo. Não é aquela situação do indivíduo chegar para mim assim: obedece, hein? Senão a coisa vai ficar ruim para você. Mas eu não entendo por que eu tenho que obedecer. A doutrina espírita me proporciona uma fé raciocinada. Ela me explica por que eu devo obedecer o que Jesus ensinou. Ela me diz: olha, você tem que obedecer, por isso você é um espírito que está fazendo uma caminhada, que precisa aprender, se esforçar para poder melhorar os teus sentimentos. Em consequência, vai melhorar seus pensamentos, as suas energias serão renovadas. E aí eu vou, é por isso que eu tenho que obedecer. Por isso que eu tenho que obedecer. É uma fé raciocinada. Porque eu compreendo, eu obedeço. Porque se eu não compreender, eu vou dizer assim, ó, você está mandando eu fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu vou desobedecer você. Eu não entendi por que eu devo obedecer. Agora, através da... E eu só consigo compreender pela minha razão, pelo meu raciocínio. Eu raciocínio. Fé raciocínio. Kardec e Jesus não disse assim, mistérios divinos. Você acredita que Eva saiu da costela de Adão e que Adão foi construído do barro e tá tudo bem? Aí você diz, tá ok. Isso não é fé raciocinada. Eu tenho que compreender. Se eu não compreendo, eu não obedeço. A não ser que, antolhos. Entendeu? Guismo. Mas quando eu penso, reflito, raciocínio, eu compreendo. Aí eu digo, não, eu tenho que obedecer sim. Porque se eu não obedecer, a coisa fica... E quando ele diz aqui, a resignação é o consentimento do coração. Eu estou acalmado, o meu espírito está acalmado. Foi o caso do André. Ele compreendeu por que ele está passando tudo isso. Ele sabe, ele gostaria de ver a família, mas ele sabe agora, porque ele compreendeu, que ele não está preparado para isso. Quando ele estiver, eles deixarão ele ir. Então, o coração dele está acalmado, está tranquilo, está sereno, está se serenando. E ele está se resignando. Não tem mais revolta dentro dele. Então, a resignação é o consentimento do coração. Não há mais revolta. Entendeu agora, Beto? Obediência, né? Consentimento à razão. Obediência está relacionada a raciocínio. Eu entendi, obedeço. E a calma no meu coração me leva a aceitar, sem revolta, a me resignar. Porque tem gente que, como ele falou, confunde resignação com fraqueza. Não. Eu me resigno porque eu compreendo. Eu estou tranquilo, eu estou calmo, eu estou sereno. Então eu sei que está tudo certo. Alguma dúvida mais sobre isso? Deu para você tirar essa sua dúvida sobre isso? Deu. Então é isso aí, meus amigos. Eu agradeço ao Adolfo. Eu agradeço ao Adolfo por tirar a dúvida. Eu Tá minha também. Foi muito boa. Como é bom interagir, se o Beto interage, a Iraci talvez, por timidez, não faria pergunta. O Beto falou... Pode falar. Eu tinha pensado. Você não tinha ainda refletido sobre isso, né? E aí a dúvida dele, então a gente tem que interagir porque um ajuda o outro. Eu até abri o Evangelho, aí eu fui ver direitinho aqui, aí eu raciocinei, pensei sobre isso e entendi. Obrigada, viu? E aí a gente vai vendo, né?
É isso que a Iraci falou. Vamos... por exemplo, quando eu faço a aula, é interessante que a pessoa tenha um caderninho onde ela vá anotando as citações. Eu dei o texto tal, anota. Eu dei o evangelho, anota o capítulo. Depois, quando aparecer aquela hora vazia, eu vou pegar aquelas citações que a Rose trouxe na aula e que ela leu, vou reler novamente. Foi o que a Iraci fez agora. Ela foi no evangelho e foi ler. Aí, quando ela leu, depois da dúvida do Alberto que eu falei, ela já, abriu. Por isso que é bom, anota, depois faz uma releitura daquele texto. Como os de hoje de Emmanuel, maravilhosos. E aí, é assim que a gente vai aprendendo e vai crescendo. E desse jeito, joio nenhum se atreve a ser semeado no nosso campo. Tá bom? Meus amigos, uma boa noite para vocês. Amanhã, 16 horas, nós temos a aula Tá Boa, das epístolas de Paulo. Eu ainda estou terminando. Vou ver se hoje à noite ou amanhã de manhã, está faltando um pedacinho só, que eu vou fazendo, vou ali procurando aqui. Eu adoro esse tipo de coisa. Eu vou pesquisando aqui, procurando ali para colocar. Ainda já deixei umas anotações aqui. Continuar daqui. Mas talvez hoje à noite ainda não dê. Hoje eu vou deixar para amanhã de manhã para concluir. É muito bom a gente estudar juntos. E com Paulo, Emmanuel, esses amigos espirituais, melhor ainda, tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Obrigada. Um abraço aí da minha amiga Regina, abraço aí pro seu Valdir, para todos vocês, meus irmãos, para a Suzy, para a família. Até amanhã. Até amanhã. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Um beijo.